Boa tarde. Olá, Lohane. Olá, boa tarde. Tá dando para me escutar direito? Eu tô conseguindo. Então tá E tudo você certo. tá escutando direitinho? Estou. Pronto. Vamos lá, o pessoal entrando. Boa tarde. Então, a gente está começando mais uma live do nosso curso de pedagogia, né, da UFAP. E a partir de hoje, agora no mês de junho, nossas lives elas vão ter como foco os projetos de pesquisa e de extensão que estão sendo realizados pelos professores e alunos do curso de Pedagogia da UFAP. Então, a gente estreia esse novo foco, digamos assim, né? A gente veio de umas lives temáticas, começamos com as lives temáticas, depois tivemos algumas lives sobre os TCCs, né? As experiências que os alunos tiveram, vivência dos seus TCCs, né? Todo o processo de vivência do TCC, desde a escolha do tema até o dia da apresentação, né, o dia tão esperado. E hoje nós começamos com as lives, que, como eu disse, vão se estender no mês de junho, em que a gente vai socializar com a comunidade acadêmica e com os outros interessados, né, os nossos projetos que a gente tem realizado lá de legal. Mas antes, eu quero, logicamente, agradecer a essa oportunidade, né, Lohane, da gente socializar nosso projeto. Dizer que é um prazer dividir essa live com Lohane, ela que tem sido uma parceiraça nesse ano, né, de pesquisa, que daqui a pouco se encerra agora em julho. É uma ótima parceira, super dedicada, super competente. Só tenho coisa boa a falar de Lohane. Então, esse é mais um momento que a gente está compartilhando essas vivências do projeto. E também dizer que eu estou muito feliz da gente ter a oportunidade de interagir com os alunos e com, né, nossos colegas professores. Essa que tem sido a única forma de interação possível nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Que, como todo mundo diz, é clichê, né? Mas é bom a gente dizer para você que se anima, vai passar. Mas enquanto não passa, a gente vai recriando e ressignificando formas de interação. E a live tem sido uma forma da gente interagir, né? Entre si, com os alunos e com os professores. Né? Então, aproveitando esse momento em que a gente está aqui juntinhos, porém longe, a gente vai socializar nosso projeto. Então, a gente vai falar um pouco sobre o projeto de pesquisa no âmbito do PIBIC, e, logicamente, assim como nas outras lives, a gente vai estar aberta a perguntas, a comentários, a dúvidas que as pessoas que estão assistindo a live possam ter. Então, fiquem bem à vontade, gente, em comentar, participar, interagir com a gente através da live, tá? A live, ela tem esse caráter de promover a interação. Então, não é só a gente falando, mas é vocês também interagindo aí por meio dos comentários. Então, eu estou esperando os comentários de vocês e, na medida do possível, a gente vai tentar ler alguns, responder algumas dúvidas. Ó, já tem gente aqui desejando sucesso no projeto da gente. Eu também espero que seja um sucesso. A intenção é que a gente consiga sair depois que acabar essa pandemia e tudo mais, a gente consiga socializar, né, Lohane, em Sim. congressos, né, também
fazer artigos para publicar nos periódicos, nos livros, porque trabalho, a universidade, o que tem dentro da universidade, a gente tem que botar para fora mesmo, para todo mundo conhecer. Né? Saber que a gente na universidade rala bastante também. Bom, então, eu acho que antes da gente. Tem gente dizendo que está travando. Se estiver travando para mais alguém, vocês avisam, tá? Que a gente vê se está tendo algum problema. Mas acho que, para a gente começar, eu vou dizer o título do nosso projeto, o PIBIC. É um título grande, né? Como todos os trabalhos da minha vida. Pode ver lá na tese, na dissertação, os títulos são todos grandes. E o titulão do nosso projeto é As atividades de produção, avaliação, revisão e reescrita textuais e suas contribuições para o desenvolvimento das habilidades de escrita de alunos dos anos iniciais, uma proposta de pesquisação. E esse projeto ele tem sido desenvolvido desde agosto de 2019 por mim, né, a professora Elaine Cristina, do curso de Pedagogia da UFAP. Tem sido desenvolvido pela aluna Lohane, que está aqui com a gente, aluna do 4º período do curso de Pedagogia, e pela aluna Maria Letícia, que também é do 4º período, colega de Lohane. Lohane, ela é bolsista, PIBIC, e a Maria Letícia, ela é voluntária. Tá? Então, como a live tem essas limitações, né? A live no Instagram só permite 2 pessoas, então eu e Lohane, a gente está representando Maria Letícia, mas ela faz parte desse trabalho tanto quanto nós duas. E é importante dizer também que esse projeto, ele está no âmbito do nosso grupo de pesquisa. A gente não pode esquecer, não pode perder a oportunidade de divulgar nosso grupo de pesquisa, que é o grupo Linguagem e Formação Docente, coordenados por mim e pela professora Leila Nascimento, também do curso de Pedagogia, e pela professora Maria José. Né? O nosso grupo de pesquisa, de estudo de pesquisa, que tem por abreviatura, né? LINFOR, Linguagem e Formação Docente. Então, a gente divide com... Ó, Letícia está por aqui, ó. Estou presente aqui. Estou vendo aqui os comentários dela. Qualquer coisa comenta, Letícia. Complementa aí o que a gente falar. E, então, o nosso projeto está dentro desse âmbito maior, né, do grupo de pesquisa, só que a professora Leila enfoca na alfabetização, a professora Maria José na leitura na EJA, e a gente enfoca a produção de texto no 4º e 5º ano. Então, esse projeto que a gente vai apresentar, ele tem duração total de 2 anos, e já realizamos 1 ano. Só que ele vai se estender, né, por mais 1 ano, e agora de agosto de 2020 a julho de 2021, e ele vai ser, esse 2º ano de projeto vai ser aplicado, vai ser realizado em outra escola e com outra professora, diferentes da do 1º ano. Bom, outra coisa que eu acho importante, antes da gente começar a socializar o projeto em si, é eu explicar, né, esclarecer do que se trata o PIBIC. Porque eu imagino que tenha muitos alunos, principalmente dos períodos iniciais, que não conheçam o PIBIC, né? Não saibam do que se trata. O PIBIC é uma sigla para Programa de Bolsas de Iniciação Científica. É um programa do CNPq, né, que fornece bolsas para alunos de graduação, para esses alunos realizarem pesquisas sobre a orientação de um professor. Então, no popular, né, sintetizando, é um programa que ajuda os alunos a se iniciarem como pesquisadores. Né? Então, eles têm essa experiência de 1 ano até 2 anos para realizar pesquisa, começarem a realizar pesquisa e aprenderem a ser pesquisadores. Né? E, para isso, alguns recebem bolsa, conseguem receber bolsa, e outros trabalham como voluntário, mas é o mesmo peso, né? A pessoa ganha certificado do mesmo jeito, trabalha do mesmo jeito, né, Letícia? Então, tem o mesmo peso, mas tem essa possibilidade de ganhar bolsa e ser voluntário. Então, bolsa não tem para todo mundo, mas para quem quer trabalhar como voluntário, tenho certeza que o PIBIC tem espaço para todo mundo.
E aí, como eu disse, a nossa pesquisa, ela teve como foco uma pesquisa-ação, né? Essa danada dessa pesquisa-ação famosa. E a gente vai começar a conversa com o Luhane, né? Porque aqui eu estou dando essa entrada toda, mas a estrela da live é a Luhane, porque foi ela que botou a mão na massa e fez essa pesquisa junto com Letícia acontecer de fato. Né? Eu como orientadora, fui guiando, fui mediando. E aí eu pergunto para você, Luhane, qual foi o teu primeiro contato com esse termo pesquisação? Antes da Bom, nossa pesquisa, né? meu primeiro contato com a pesquisação foi no segundo período, onde eu participei de um projeto de pesquisa e extensão, juntamente com o professor Anderson e com o professor Mariel. E nesse projeto a gente atuou por meio da pesquisação numa creche aqui do município de Garanhuns. Mas eu fui ter um maior aprofundamento do que seria esse tipo de pesquisa a partir do terceiro período, que foi com a disciplina do PEP, com a professora Marlene, e também no grupo de estudo do Info, que a gente passou basicamente 2 meses discutindo e estudando sobre esse tipo de pesquisa. Ótimo. E aí, depois de ter essa vivência, né, com esse projeto com o professor Anderson, você agarrou o desafio de vivenciar também a pesquisação no nosso projeto. Quando você recebeu o convite, né, que foi o meu convite para participar do PIBIC, né, porque eu percebi que você era uma aluna que estava muito engajada nas disciplinas de prática de ensino de língua portuguesa, né, estava muito dedicada e demonstrou querer continuar estudando sobre esse tema. E aí, né, surgiu a oportunidade de você ampliar mais os estudos de ensino de língua portuguesa através do nosso projeto. Quando você recebeu o meu convite para participar, você tinha alguma expectativa sobre esse tipo de pesquisa, sobre o programa PIBIC? Quais eram as suas expectativas? Bom, eu vou confessar que quando eu recebi o convite, eu não tinha nenhuma expectativa, porque demorou muito tempo para cair a ficha que eu ia participar do PIBIC. Então, eu só fui compreender que eu ia participar novamente da pesquisação quando eu li o projeto. Então, minhas expectativas estavam lá em cima, porque eu sabia que eu ia ter que ir à escola, eu ia ter contato com a professora, com os alunos, e seria uma experiência maravilhosa. Eu, no terceiro período, estava vivenciando isso. Mas realmente demorou um pouquinho para eu ter uma expectativa, para cair a ficha mesmo. Porque como eu estava dizendo, o PIBIC, ele é um programa que, na maioria das vezes, são os alunos, né, mais adiantados que acabam entrando, né? Os alunos do começo do curso ainda não parecem não estar por dentro, né, de todos os projetos, de todos os programas que existem na universidade. Com o decorrer do curso é que vocês vão tendo conhecimento. Então, realmente, para a aluna do terceiro período, que danado é PIBIC, né? É Eu monitoria. recebi o convite no segundo período, Ah, foi no segundo, é foi no verdade. segundo. Aí acho que só foi cair a ficha mesmo no terceiro período. Normal, porque é um programa até difícil de explicar, né? Iniciar aluno como pesquisador, como assim? Mas aí você, mesmo sem saber onde estava se metendo, acabou é, aceitando o nosso convite, abraçando a oportunidade. E aí, né, você, como você mesmo disse, você teve a oportunidade junto lá no grupo de pesquisa, de estudar sobre o que era pesquisação, de desmistificar muitas das ideias que a gente tinha, porque vale salientar, gente, que essa experiência de pesquisação foi nova tanto para mim, como para a Lohane, como para a professora parceira. Né? Nós três nunca tínhamos vivenciado uma pesquisação. Então, eu estava com medo, Lohane estava também, a professora estava, todo mundo estava, porque a gente foi aprendendo, na verdade, o que é essa pesquisação no decorrer da pesquisa. A gente, lógico que já tinha estudado sobre o tema, mas a vivência traz novos olhares. Então, a gente foi aprendendo meio que junto. E depois desses estudos, né, Lohane, que a gente teve sobre o tema lá no grupo de pesquisa, e depois de toda a vivência que você teve do projeto até agora, que já está bem no finzinho, fala para os teus colegas, para o pessoal que está assistindo, o que é que ficou assim para você de ideia que seria pesquisação. Bom, a gente se baseou muito no autor que estudamos no grupo de estudo, né, do Linfol, que o sobrenome dele é Dione.
E o livro que estudamos foi A Pesquisação para o Desenvolvimento Local. E nesse livro, Dione fala que a pesquisação é basicamente um processo de intervenção coletiva assumida por participantes práticos com o objetivo de uma mudança social. Então, se é uma intervenção coletiva, já observa a necessidade da participação do pesquisador e dos participantes. Então, ambas as partes trabalham em conjunto para mudar uma determinada situação. Só que vale salientar, né? Eu estava assistindo a live de Piolê esses dias, e ele falou que nem todo problema há uma solução. Então, não é porque você está trabalhando por meio da pesquisação que você é obrigado a encontrar uma solução. Caso isso aconteça, você tem que especificar na pesquisa o porquê que você não conseguiu encontrar, né? Quais foram as barreiras. Mas voltando para esse processo de intervenção coletiva, a gente vê a complexidade desse tipo de pesquisa, porque geralmente a maioria das pesquisas, os pesquisadores estão à frente e os participantes estão de lado no contexto. E nessa pesquisa, não. Há necessidade da atuação prática dos participantes na pesquisa. Então, é um trabalho em conjunto mesmo. Esse é o principal desafio, né, dessa pesquisa. O povo está falando aqui que o áudio está falhando. É o meu ou da professora? É bom avisar mesmo. Porque para mim o de Lohane tá ok. Vejam aí se é o meu e o dela, a gente fica esperando o feedback de vocês. Mas você falou uma coisa. Quem tá dizendo? Daniel está falando aqui que está falhando. Deixa eu tirar o fone aqui. Deixa eu colocar aqui então o fone de ouvido. Deixa eu ver. Tá melhor agora? Vamos melhorar então. Legal agora, que eu tirei o fone. Agora tem que ver se eu pego o meu aqui. Minha boca tá falando que é como se tivesse aqui o meu. Como se tivesse um eco, né? Isso. O fone de ouvido tá ligado. Eu não entendo porque não tá. Tá dizendo que o meu está ótimo. Isso. Aqui. E aí, minha gente, continua com problema? O fone de ouvido pegou e não acabou não pegando. Não tá pegando. Não sei por quê. E o meu tá no ambiente. Tá. Mas o pessoal disse que dá pra ouvir de todo jeito. Que dá pra seguir. Vou ficar aqui pra ver se... Pronto. O pessoal disse que dá pra entender, que dá pra ouvir, então a gente vai continuar. Uma coisa que eu queria comentar da fala de Lohane, né? Às vezes, quando a gente trabalha com pesquisação, eu já vi alguns alunos que trabalharam com pesquisação, a agonia do pesquisador é ter resultado para mostrar, né? Para dizer assim, nós fomos no ambiente, nós intervimos nele e conseguimos colher bons resultados. E aí o autor, né, o Tiolan, ele fala que não é preciso essa agonia de obter resultados. Que o próprio fato de você intervir e não conseguir obter bons resultados, né, devido a uma série de aspectos que estão envolvidos no contexto, no caso, nosso contexto de sala de aula, é super normal, né? O importante é a gente conhecer que aspectos são esses que nos levaram a não obter os bons resultados que esperávamos. E os próprios resultados negativos também são resultados. Eles ajudam a gente
a compreender o fenômeno, porque a ideia da pesquisação é que ela gere aprendizado. Gere aprendizado para quem está pesquisando e para quem está envolvido. Então, de todo jeito, se o resultado for negativo ou positivo, está gerando aprendizado para compreender melhor aquele fenômeno, né? E até para basear outras intervenções futuras. Mas, né, eu acho que ficou bem claro o que seria pesquisação, o Rony trouxe, né, de forma bem objetiva, mas vamos entender como foi que a pesquisação aconteceu na nossa pesquisa, no nosso projeto. Então, Lohane, conta pra gente quais foram os objetivos que nós tivemos. Bom, a nossa pesquisa, o objetivo foi basicamente analisar como os professores iniciais utilizavam as estratégias de escrita e a partir disso a gente ia compreender as potencialidades e as dificuldades. E também os objetivos específicos que a gente tinha nessa pesquisa é identificar quais atividades auxiliavam no desenvolvimento da escrita dos alunos. Iríamos também analisar as formas de interação durante as atividades e também, por fim, compreender as dificuldades e as potencialidades do trabalho da escrita e escrita que seria estudado por esses professores. Então, justamente, nossos objetivos englobavam tanto o professor quanto os alunos. Isso. Nós temos essa esperança, né? Essa perspectiva de que nosso estudo com a professora e nossa intervenção juntamente com ela gerasse aprendizados para a prática dela e para a aprendizagem dos alunos em relação à escrita, né? Eita, não dá para entender a fala da aluna. Será que continua com problema? Meu Deus. Você está bem pertinho da internet? Não, já saí. Desculpa, meu computador também está desligado. Estão pedindo para você repetir os objetivos, Lohane, que eu acho que falhou, né? E ficou difícil para o pessoal entender. Bom, eu vou falar novamente. Eu vou estar falando que eu estava melhor que isso. É verdade. Live é assim mesmo. Todo mundo está aprendendo esse negócio de live agora. Essa é a nossa primeira live, né? Então a gente está aprendendo como fica melhor para. Eu deixei aqui o computador desligado, estou perto do roteador, mas não sei o que está acontecendo. É assim mesmo. A internet aqui em Garanhuns também é bem estável, né? A daqui também não é lá. Mas você pode repetir, Posso repetir. Então, nosso objetivo geral da pesquisa era analisar como os professores dos anos iniciais utilizavam as estratégias de escrita e reescrita. Então, a partir disso, a gente ia compreender as potencialidades e as dificuldades dessa prática. O pessoal está dizendo que melhorou. Que bom. Então, a partir desse objetivo, a gente também tinha alguns objetivos específicos, que era analisar a forma de mediação docente durante essas atividades, identificar quais dessas atividades auxiliariam no desenvolvimento da habilidade de escrita dos alunos e também compreender as potencialidades e as dificuldades de um trabalho sistemático de escrita e reescrita realizado por esses professores. Então, como eu estava falando para a professora, os nossos objetivos englobavam tanto o professor quanto os alunos. Isso. A gente tinha como objetivo gerar aprendizado para o professor, para os alunos e para a gente, né? Compreender melhor quais seriam as melhores formas de produção, revisão e reescrita. Então, gerar aprendizado para todos os envolvidos. E para dar conta desses objetivos, Lohane, que metodologia a gente usou? Bom, como eu falei inicialmente, a gente atuou por meio da pesquisação e utilizamos a abordagem qualitativa para interpretar os dados. Utilizamos essa abordagem porque eu não poderia interpretar os dados com base na minha vivência. Pelo contrário, eu teria que conhecer o contexto do participante para entender o porquê de determinada ação, o porquê de determinada fala. Então, por isso que a gente utilizou a abordagem qualitativa, porque trabalhamos com sujeitos sociais.
E com relação aos instrumentos de coleta de dados, utilizamos a observação participante, observamos 5 aulas da professora, não só sobre produção textual, achamos necessário observar todas as aulas, então eu chegava às 7h30 da manhã e saía às 11h50, porque era interessante saber como era a forma de mediação docente, como era a relação dela com os alunos. Então foi preciso observar todas as aulas. Além disso, a gente utilizou também a entrevista semi-estruturada, que combina perguntas abertas e fechadas e o entrevistado tem uma certa liberdade de discorrer sobre o assunto. Então, elas ocorreram nos 3 primeiros dias de observação. As perguntas eram referentes à vida profissional da professora, o que ela entendia sobre produção textual e também sobre a turma dela. E é interessante também fazer essa análise sobre a observação e as entrevistas, porque realmente a prática e a teoria, né? Teoria e prática. A gente observou se realmente o que ela disse, ela aplica e vice-versa. Então, é muito interessante. E, por fim, utilizamos a aplicação da atividade diagnóstica como uma forma de conhecer a turma na qual iríamos aplicar as intervenções. E essa atividade foi as produções que os alunos escreveram durante o período de observação. Então, toda a produção textual que a professora solicitava, ela entregava para a gente digitalizava para fazer essa análise e depois devolvia à professora e aos alunos. Uhum. E explica para o pessoal a professora de onde era, né? Você não vai dizer a escola, né? Mas era da rede pública municipal daqui de Garanhuns, não é isso? Isso, ela tem 15 anos de profissão, ela tem a graduação em pedagogia e matemática e tem uma pós-graduação em matemática. Ela só trabalha nessa escola e ela sempre enfatizou muito que era o primeiro ano dela no 5º ano. Então, eu tô vendo novidade para ela, aquela turma. Ela era Mas foi muito interessante. Né? Isso, com alfabetização. E foi muito interessante o trabalho com ela, porque eu tinha um certo receio, porque eu não tive uma boa experiência com a minha pesquisa do PEP. A professora era um pouco tímida e não tinha abertura para o diálogo. Aí eu tinha receio de acontecer a mesma coisa, mas foi totalmente o contrário. A professora realmente abriu as portas da sala de aula dela para a nossa pesquisa, estava muito aberta para participar, sempre me dava conselhos, toda hora ela falava, olha, Lohane, presta atenção, na sala de aula acontece isso, nem tudo que a gente planeja acontece, a gente tem que ter uma carta na manga. E durante as reuniões também, sempre debatia os textos com a gente, sempre dava sugestões na hora de planejar a sequência didática. Então, assim, foi maravilhosa a experiência de trabalhar com a professora parceira. Isso. A ideia da pesquisação é que o participante, né, no caso o professor, ele esteja em real parceria com a gente. E esse é um dos desafios da pesquisação, é achar um professor que tope tudo, né? Que tope se reunir com a gente no contraturno, né? Que é difícil, a gente sabe que o professor, tem muito professor que tem jornada dupla ou tripla, e ela usava seu tempo, né, que ela tinha na escola, no contraturno, nas terças-feiras, né, para se reunir com a gente. E ela estava muito aberta para a Lohane e Letícia, né, ajudarem ela na sala de aula com seus alunos. Ela realmente estava muito aberta. Esse é o primeiro desafio, achar uma professora aberta nesse sentido, disposta a aprender, disposta a contribuir com as meninas, porque é outro princípio que eu acho bacana da pesquisação, é que o professor, ele está ali ajudando as alunas, né, vocês que estão em formação, a serem professoras também. Nos acertos, nos erros, nas dicas, nos macetes. A gente aprende muito com os mais experientes. E ela é muito experiente, né, uma professora bastante experiente. E a cada momento eu tentava passar essa experiência para a Letícia e para a Lohane, né? Letícia também está dizendo aqui, sim, muito boa a nossa experiência com a professora parceira. Né? Esse é o nome mesmo, ela foi parceira da gente, todo o processo. E esse contato com a professora realmente fez compreender esse processo de pesquisação da forma que você falou, né? De trabalhar em conjunto a participação do pesquisador e dos participantes. Isso. E aí você falou para a gente que fez entrevista, observação, né? E depois
dessa observação, dessa entrevista e dessa observação da prática da professora, que a gente pôde conhecer um pouquinho como é que ela trabalha, quais foram os outros passos da nossa pesquisa? Bom, como eu falei, a gente observou 5 aulas. Dessas 5 aulas, a professora propôs 4 produções textuais. As 3 primeiras foram com o gênero resumo e a última foi com o gênero cordel. A primeira não houve destinatário, a segunda e a terceira, os destinatários foram as pesquisadoras, que no caso era eu e Letícia, e a última, os destinatários foram as demais turmas da escola. Então, com base nessas observações, a gente pôde constatar algumas potencialidades e algumas dificuldades da prática da professora em relação à produção textual. Então, vou começar aqui com as potencialidades, né? A gente observou que a professora não se prende ao programa Educar para Valer, que é um programa que eu acho que a maioria das escolas aqui do município adota. E a professora nos informou que esse programa destina apenas 20 minutos para a realização da produção textual. E com base nas nossas observações, a gente constatou que a professora ultrapassava essa carga horária. Teve produção que chegou a 2 horas de duração. Então foi um ponto muito positivo na prática dela. Outra potencialidade é que ela procurava disponibilizar um texto base antes da produção textual. Então, ela tinha essa preocupação. E também disponibilizava momentos para leitura coletiva, né, para os alunos se familiarizarem com o texto. Uma outra potencialidade da prática é que a gente observou que a produção textual tem sim um lugar reservado na rotina da professora, porque pelo menos 2 vezes na semana ela solicitava a produção textual para os seus alunos, que é algo muito interessante em sala de aula. Também procurava tirar dúvidas dos alunos quando eles apresentavam, geralmente era mais em relação à escrita das palavras, mas ela sempre estava aberta a tirar as dúvidas e também propôs destinatários para as produções. Entretanto, a gente também pode constatar algumas dificuldades em relação à prática dela com a produção textual. Ela não especificava o gênero para os alunos. Eu falei que as 3 primeiras foi com o gênero resumo, mas ela não deixava claro que resumo era o gênero textual. Ela só solicitava, escreva um resumo de um texto. Não especificava, resumo é o gênero que vocês vão escrever. Então, não deixava claro, com exceção da última produção, que foi o gênero cordel, que ela falou que tinha o gênero cordel. Dessa forma, não houve, então, a sistematização, né? O que seria, então, o gênero resumo, quais são as características. Não teve isso na prática, nessas 4 produções. Eu falei também que ela propôs destinatário, mas não houve uma diversificação, porque a segunda e a terceira produção foi com o destinatário com as pesquisadoras, mas a gente já estava em sala de aula, a gente já ia pegar os textos. Então, não houve uma diversificação do destinatário. Muitas vezes a gente percebeu uma falta de clareza e muitas vezes de coerência nos comandos da professora. Porque ao mesmo tempo que ela solicitava a escrita de um resumo, na mesma fala ela deixava assim livre que eles poderiam criar uma nova história. Então é uma falta de coerência para os alunos, né, antes da produção textual. E a gente pode inferir que essa falta de clareza tenha refletido na escrita dos alunos. Então, consequentemente, ela não solicitou a produção, de fato, a produção textual, e sim a reprodução textual. E o autor Geraldi enfatiza muito essa questão da escola impor aos alunos o que eles devem escrever. Uma outra dificuldade é que não houve momento de revisão e de reescrita. A revisão ficava com a professora, que somente em alguns textos ela realizava essa ação avaliativa, e era mais com relação às palavras escritas erradas. Por exemplo, questão de maiúscula e minúscula, palavras erradas. Então, no próprio corpo do texto, a professora, com uma caneta, né, escrevia por cima do escrito do aluno e as palavras que eles deveriam corrigir depois. Dessa forma, a gente percebe que não houve, então, a realização de uma sequência didática, porque em cada dia ela solicitava uma nova produção. Isso foi um fato que chamou muita atenção, porque a professora parceira sempre falava que não tinha tempo, que não tinha como realizar um bom ensino da produção texto, e a gente queria mostrar para ela que se ela propõe pelo menos 2 vezes na semana, então tem como sim, nesses 2 dias, dar continuidade a uma mesma atividade. Então, esse é um fato muito interessante de
de uma pesquisa, né? Não mudar a rotina da professora e sim adequar a nossa pesquisa à rotina dela, para que ela não mude e se dê continuidade quando a gente for embora da sala de aula dela. Isso, essa é a ideia, né? Que a gente ajuda a Sim. professora a ter outras possibilidades a serem feitas na sala de aula dela. Independente da gente estar com ela ou não. E com relação, então, ao planejamento, né? A gente já tinha separado essas potencialidades e dificuldades e a gente sabia mais ou menos algumas ideias, né? Então, no momento das reuniões, sentamos com a professora parceira e começamos a criar a sequência didática. Então, a sequência ficou assim, né? No primeiro dia, a gente ia apresentar a situação comunicativa para os alunos. A gente ia fazer perguntas do tipo, se eles gostavam na escola. Eu não falei aqui, agora que eu lembrei, mas a gente trabalhou com o gênero cartas de reclamação. Então, seria necessário que ter um alvo de reclamação, e o alvo de reclamação seria as coisas que faltavam na escola. Então, antes a gente criou essa tabela, a gente criou essa tabela do que tinha na escola e do que faltava na escola. E a gente perguntou para eles o que tem na escola, o que falta na escola, com quem poderíamos reclamar sobre as coisas que faltam, porque aí a gente já apresentou o destinatário, que no caso foi a secretária de Educação daqui do município. Isso. Ainda no mesmo dia, né, depois dessa apresentação da situação comunicativa, a gente apresentou uma exemplar da carta de reclamação, que foi até uma ideia da professora parceira. Ela falou que seria necessário os alunos terem esse contato inicial já no primeiro dia. E depois, se tratando de um subgênero do gênero carta, né? Carta tem diversos subgêneros, então seria necessário também deixar claro para os alunos que para reclamar é necessário utilizar a carta de reclamação e não, por exemplo, uma carta de convite. Então, a gente ia disponibilizar vários exemplares, carta de amor, carta de convite, carta de demissão, para eles realmente perceber essa diferença, né? Para reclamar, é necessário utilizar a carta de reclamação. No segundo dia da sequência didática, a gente ia disponibilizar diversos exemplares de carta de reclamação para os alunos realizar uma análise. Só que essa análise, para eles não... já que eles não estão acostumados com isso, a gente elaborou uma ficha. Essa ficha serviu como guia do que eles teriam que olhar nas cartas. Então, essa ficha tinha qual o local e a data da carta, quem foi o remetente, quem foi o destinatário, qual foi o objeto de informação, quais foram os argumentos. Então, era realmente um guia do que os alunos teriam que olhar nas cartas. E no final a gente propôs a socialização. A carta, né, de reclamação, as características do gênero, carta de reclamação. Isso. Então a gente deixou claro nessas fichas, que também essas fichas ficaram com os alunos, para eles poderem utilizar em qualquer hora. Então, basicamente, o primeiro e o segundo dia foi uma sistematização do gênero. E no terceiro dia, a gente propôs a primeira escrita. Então, podemos ver que, como percebemos que eles não estão acostumados com essa sistematização, a gente não chegou já propondo a escrita para eles escreverem. Eles só começaram a escrever no terceiro dia da sequência didática. Primeiro e segundo foram para a sistematização do gênero. Então, o terceiro dia foi dedicado à primeira escrita. No quarto dia, a gente ia executar a revisão coletiva. A gente ia escolher uma das cartas da primeira produção, né? Aquela carta que o aluno não conseguiu abordar as características, né, que precisava, que seria necessário passar por essa ação. Então, a gente ia transcrever no quadro e realizar uma leitura em conjunto com os alunos, perguntando se eles queriam alterar algumas coisas, se poderiam retirar, realmente realizando a ação de revisar um texto. No quinto dia, a gente ia fazer a revisão em dupla, que também a gente ia pedir ajuda da professora para dividir a turma em dupla. E os alunos iam ler o texto do outro. Só que também a gente elaborou uma ficha para servir como guia do que os alunos teriam que ler nos textos dos alunos. Que o guia também era com relação às características. Seu colega colocou o local e a data corretamente, seu colega se apresentou,
Seu colega utiliza os argumentos, quais foram. Então, eram realmente as mesmas perguntas da primeira ficha do segundo dia. A gente sempre tentou manter as mesmas características, porque seria cobrados também na escrita deles, né? As mesmas características. Então, no sexto dia seria a revisão individual, que no caso a revisão iria ser feita pelas pesquisadoras e pela professora participante. E eles iriam reescrever com base nessa revisão, né? A gente ia revisar por meio de bilhetes, né? Deixar no texto deles. E, por fim, no sétimo dia de sequencialidade, queria ser a entrega das cartas de reclamação ao destinatário, que no caso é a secretária de Educação. A gente formou uma comissão de 3 alunos, né, por meio de sorteio, para ser justo. E a gente foi até a Secretaria de Educação e entregou as cartas, que é uma forma de mostrar para os alunos que a escrita é sim uma forma de interação entre pessoas, de interação comunicativa entre o remetente e o destinatário. Então, basicamente, foi esse nosso processo de intervenção. E com relação aos resultados da intervenção, acho que a professora pode me ajudar a falar um pouco mais. Ajudo sim. Esses resultados, eles ainda estão em construção, porque, como eu disse, o nosso projeto tem duração até julho. Então, Lohane e Letícia estão com a mão na massa, escrevendo esses resultados, mas a gente pode fazer algumas coisas que já podem ser percebidas nessa análise. Uhum. A gente percebeu primeiro que os alunos, eles participaram, né, sem problema nenhum das atividades, apesar de serem atividades novas para eles, né, essa produção, com todo um contexto de produção, com uma pessoa que vai ler realmente o texto dele fora da escola, né, com um gênero bem definido, que ele tem que aprender o gênero antes de escrever, com essas atividades de revisão e reescrita que eles não estão acostumados, mas eles se empenharam muito em todas as atividades. Eles tentaram realizar da melhor forma possível, né? Quando tinha dúvida, ficava, tia, me ajuda, né? Eu estou com dificuldade, mas não deixavam de fazer. Esse é o barato da criança, né? Não tem medo de se jogar, de errar e de tentar. E tanto que a gente analisando os dados, né, viu que todo começo de aula, as meninas e a professora retomavam o que foi realizado na aula passada. Relembravam. E eles prontamente diziam, né, sem titubear, o que tinha acontecido na aula passada, mostrando que eles estavam muito realmente ligados em toda a sequência e aprendendo cada passo do gênero, né, e tudo que era proposto para eles. A gente analisou também já, de uma forma geral, as cartas de reclamação, e eles escreveram boas cartas de reclamação. Eles são bem reclamadores, né, Lohane? Bem argumentativos, tanto na oralidade como na escrita. Eles escreveram boas cartas de reclamação, logo na primeira versão. Eles já atingiram boa parte das características do gênero, né? E depois, com a revisão e reescrita, foram aperfeiçoando. Né? Outro ganho da sequência foi eles terem a oportunidade, junto com a professora deles, de vivenciarem uma situação de produção de texto real, né, que tinha realmente um objetivo. Eles estavam reclamando, eles estavam usando a escrita para reclamar dos problemas da escola. E teve realmente alguém que leu a carta, né? A secretária de Educação, de fato, leu a carta. Fomos eu, Lohane, Letícia não pôde ir nesse dia, 3 alunos da comissão e a professora, fomos lá na Secretaria de Educação, a secretária nos recebeu as cartas de toda a turma em mãos, né, tirou foto com os meninos, depois foi lá na escola dar um feedback das cartas, né, disse que leu as cartas e foi dar uma resposta para os alunos. Então, eles viram realmente na prática que a escrita pode fazer muita coisa. Né? E no começo eles até diziam assim, né, Lohane? Não, mas a gente tem que fazer protesto, a gente tem que ir na Secretaria de Educação. E a gente mostrou para eles, tentou mostrar que é possível reivindicar nossos direitos através da escrita, é possível interagir através da escrita. Agora, logicamente, toda essa boa vontade deles amarrou com as dificuldades típicas do 5º ano, né? Os meninos ainda estão em construção do que seria uma produção de texto, e também pela falta de costume de realizar esse tipo de produção de texto, de realizar revisão e reescrita. Então, eles sabiam muito argumentar na oralidade, mas na hora de trazer os argumentos para a escrita, precisou muito da ajuda, né, da Lohane, da Letícia, da professora lá com eles. Eles, professora, eu não sei. E elas perguntavam, eles diziam, né, falavam oralmente, tá vendo que você sabe?
É preciso só tentar escrever isso, né? Tentar colocar por escrito. Outra dificuldade foi de vivenciar os momentos de revisão em reescrita, né? Principalmente individualmente em dupla. Eles tinham dificuldade de ver o que melhorar nas próprias cartas, o que melhorar na carta do colega. Para eles já estava tudo maravilhoso. A minha carta já está boa, eu não enxergo nada para ajeitar. E as meninas, junto com a professora, tiveram que mediar, mostrando que tinha sim coisa para melhorar, que eles precisavam se dedicar às cartas, porque a carta ia para um destinatário real, que ia ler, que esperava que as cartas estivessem boas. Né? Então, eles, com todas as dificuldades, tentaram revisar e realmente as cartas ficaram ainda melhores depois do processo de revisão. Né? Agora, a gente percebeu também que a revisão coletiva foi muito mais produtiva para eles, porque a professora estava lá com um escritor mais experiente mediando todo o processo de revisão da carta modelo que estava no quadro, e eles se beneficiaram muito mais desse tipo de atividade do que estando sozinhos em parceria com um colega. Né? Então, a gente precisaria de muito mais atividades como essa para que os alunos se acostumassem com esses procedimentos, vencessem essas dificuldades. Que é um limite da pesquisação, um limite do PIBIC é que a gente teve pouco tempo, né, para realizar essa sequência. A gente queria ter tido muito mais tempo para estar com a professora, para fazer novas intervenções, mas o tempo foi curto e a gente fez uma sequência, né, com o tempo que poderia e colhemos os resultados que o tempo deu. Né? Mas o ideal é que a pesquisação ela se estenda por muito mais tempo para que esses resultados sejam mais consolidados, né, digamos assim. Bom, mas outros resultados a que a gente chegou, né, positivos e negativos, né, tivemos também alguns negativos como a gente está relatando. Depois, quem tiver interesse pode acompanhar, né, Lohane? Porque Lohane e Letícia estão terminando o relatório e a gente quer sim divulgar os resultados dessa pesquisa, né, nos eventos, nos artigos, né, nas publicações de revistas online. Então, sempre que possível, a gente vai estar divulgando, olha, aquela pesquisa que a gente apresentou um pouquinho lá na live, confere mais detalhes dela. Tem um artigo pronto, tem um capítulo pronto, né, que por enquanto ainda está em construção. Mas foi mais ou menos esses resultados. Agora, Luane, eu acho que é um momento da gente, a gente tem uns 10 minutinhos ainda, da gente se aprofundar mais na tua experiência, nessa toda a vivência que você teve durante esse projeto. Diz pra gente como você avalia, quais seriam os pontos positivos e negativos de realizar uma pesquisação assim em sala de aula. Bom, pontos negativos, eu realmente não consigo pensar em nenhum, sinceramente. Agora, pontos positivos de trabalhar com a pesquisação é que realmente proporciona esse contato com os participantes e essa troca de experiência, essa troca de conhecimentos, né? Para formar um novo conhecimento. Então, eu acho que só tem pontos positivos trabalhar com a pesquisação, apesar de ser muito trabalhoso, é realmente cansativo, mas só tem pontos positivos. Então, apesar de ter pontos positivos, eu sei que você vivenciou algumas dificuldades durante essa pesquisa, né? Sim. Lá em cada reunião, em cada conversa, você e Letícia relatavam, né, alguns entraves que passaram, alguns perrengues que passaram. Então, também acho que esse é o momento de você socializar que dificuldades você vivenciou, que desafios você enfrentou nessa pesquisa, porque pode ter gente aí nos acompanhando, que também queira participar, né, de uma pesquisa do PIBIC, que também queira realizar uma pesquisação aí no seu TCC. Então, alerta para o pessoal que tipo de dificuldades a pessoa pode encontrar, se você encontrou. Durante a pesquisa, o momento que eu vivenciei assim, uma dificuldade foi no momento das intervenções, que foi justamente quando os alunos apresentavam esse desânimo para escrever. Então, foi uma dificuldade de não deixar tomar conta dos alunos esse desânimo, que foi justamente quando eles falaram, não, a escrita das cartas não vai mudar a situação da escola. Só quem muda é prefeito, tem que ser com protesto. E era uma forma de falar, não, mas as cartas são os protestos. Toda hora a gente tentava conversar com ele para não deixar esse desânimo tomar conta.
Mas, fora assim da sequência, a dificuldade é realmente o cansaço físico e mental, porque a vida não para enquanto estamos fazendo a pesquisa. Eu tinha as disciplinas da faculdade, no momento das observações e das intervenções, eu acordava às 6 horas da manhã para estar na escola às 7h30. Chegava em casa, só dava tempo de almoçar, ia para a faculdade, chegava da faculdade e já tinha coisa para fazer. Então, tem sim um cansaço. Não quero romantizar a pesquisa. Exige muita dedicação do pesquisador, mas vale muito a pena participar. Mas realmente é algo cansativo. É bom deixar isso claro, não é fácil. Você vai perder um pouquinho de vida social, mas depois você recupera. E como é que você conciliar tudo isso? Então, eu vou confessar que eu dei mais atenção ao PIBIC do que às disciplinas da faculdade. Porque eu chegava em casa, eu já queria escrever os relatórios, escutar os áudios. Então, eu realmente dei mais atenção ao PIBIC, mas ainda bem que minhas notas não foram afetadas. Porque eu tinha um tempinho que eu realizava. Não entendi, professora. Porque você também estava bem motivada, bem animada com o projeto. Não é só uma questão de preciso dar prioridade a uma coisa ou outra, mas é porque você estava tão envolvida que a primeira coisa que você queria fazer em casa era continuar com a pesquisa. Eu já queria escrever os relatórios. Aí realmente eu dava mais atenção ao PIBIC, mas quando eu ia para a escola no ônibus, eu levava o texto da faculdade que eu tinha que ler, então, de alguma forma, eu realizava as leituras. Mas uma dica que eu dou é realmente planejem um horário, planeje uma rotina para dar prioridade às duas coisas. Não deixar uma coisa de lado e somente priorizar uma coisa. Mas realmente dar atenção, porque a vida, como eu falei, não para. As disciplinas estão aí, as provas, o TEP. Você tem que, de alguma forma, conciliar as duas coisas. Uhum. E você conseguiu conciliar muito bem, porque a gente colheu bons resultados da pesquisa e você, como disse, continuou sendo essa aluna exemplar lá, que eu sei que você né, que faz questão de tirar boas notas, de ler os textos direitinho. Bom, você já falou, a gente tinha uma pergunta sobre a sua relação com a professora parceira do projeto, mas você acabou falando, né, como ela foi realmente parceira do nosso projeto. E realmente ela se entregou bastante ao projeto. A gente já está aqui faltando uns 7 minutinhos para acabar a live, a gente já vai se encaminhando para as perguntas finais. Então, eu acho que valeria a pena eu perguntar a você, Lohane, o que você acha que a experiência no PIBIC agregou na tua formação enquanto professora e enquanto pesquisadora? Eu sei que, assim, estar participando do PIBIC é uma coisa maravilhosa na minha vida. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu teria essa oportunidade. Então, só teve coisas boas. Eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa, também entender que você precisa escutar o outro, porque não é simplesmente impor uma coisa, não, vamos fazer essa tecnologia, mas escutar o professor, entender também a rotina dele. Então, realmente amadureceu meus pensamentos, minhas ideias, e também com relação à minha escrita, né? Porque quando eu entrei na faculdade, minha escrita não era lá essas coisas, não que esteja agora, mas houve um amadurecimento da minha escrita. Então, você teve coisas boas. Realmente é muito bom no terceiro período já ter essa experiência de uma pesquisa. Obviamente, se você me pedir para executar um projeto, elaborar um TCC, eu não vou saber, porque é para isso que servem as disciplinas do PET, com o professor Gustavo e com o professor Ana. Mas eu não posso negar que eu tenho uma experiência, né? Eu sei do passo a passo, da metodologia, e isso é muito gratificante. Vai acabar te ajudando no teu TCC também, não é? Essa experiência. E outra coisa que o PIBIC me ofereceu é o tema, porque eu entrei na faculdade achando que eu ia escrever sobre um determinado tema, e quando eu comecei o PIBIC, eu me apaixonei com as leituras e com a prática. É por isso que eu comento muito nas lives sobre o TCC, e é até engraçado um aluno do quarto período comentar tanto, porque eu falo que a prática realmente influencia muito na escolha do tema. Eu entrei na faculdade achando que eu ia escrever uma coisa, e com a prática do PIBIC eu
percebi que eu estou completamente apaixonada pela produção textual e eu quero levar isso para o TCC. Também garanti, além de garantir o tema, eu garanti uma orientadora. Então, o PIBIC só me trouxe coisas boas. Mas é muito comum mesmo quem participa do PIBIC aproveitar essa experiência no seu TCC. A Érica, que foi participante, aluna egressa, né, que participou da live passada, da sexta-feira passada, fez que nem você, né? Aproveitou o PIBIC, já enganchou ali o TCC, e essa é uma área que ela continua estudando e quer desenvolver na pós-graduação. Então, o PIBIC realmente cria paixões. Essa minha paixão por produção de texto também surgiu lá no PIBIC, porque eu também fui bolsista, né, PIBIC na minha época de graduação, e até hoje eu trabalho com produção de texto porque me apaixonei por esse tema também lá na iniciação científica. Então o PIBIC gera paixões mesmo. Então você recomenda a experiência do PIBIC para os colegas seus que estão assistindo a live, que estão aqui pensando, rapaz, será que eu pego esse trabalho extra? Será que eu me seguro em fazer pesquisa? Já tenho tanta coisa para fazer. Eu super recomendo o PIBIC, não só o PIBIC, mas eu sempre falo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a faculdade oferece. PIBIC, monitoria, palestras, oficina. Tem que aproveitar. Realmente é uma experiência que você vivencia uma vez, a graduação, então você tem que aproveitar. Quando a professora me chamou para participar dessa live, eu aceitei na hora. E você até falou que eu achei que você ia ficar nervosa. Eu falei, nervosa eu tô, mas eu não vou perder essa oportunidade. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês aqui é aproveitem muito. E se vocês forem participar de algum tipo de pesquisa, a dica que eu dou é, de verdade, anotem tudo. Exatamente, professor. Do projeto de pesquisa e extensão também, gente. Aproveite se vocês tiverem a oportunidade. Então, a dica, anotem tudo. Eu posso até dar um exemplo nisso. Quando eu falei que a professora não segue o programa do Chapa Valer, quando ela começava a iniciar a produção textual, eu anotava o horário. Quando ela terminava, eu anotava o horário. E foi um dado muito importante. Então, anotem tudo. E outra dica que eu dou, que a professora Marlene sempre bate na tecla, é respeite o espaço que você está. A sala de aula não é sua. E respeite, não chegue impondo regra, não chegue dizendo que isso é certo ou isso é errado. Escute o professor que está em sala de aula, então respeite o contexto que vocês estão. Exatamente, Lohane. Também a gente tem um cuidado que a gente tinha muito grande, né? E até para estabelecer essa parceria com a professora. A gente está aqui para agregar. A gente não quer invadir seu espaço, a gente está para somar. Realmente tem que ter muito respeito quem faz pesquisa na sala de aula. A Renata, Lohane, ela perguntou qual foi o referencial teórico que a gente usou para pesquisação. A gente tem só mais 2 minutinhos. Repete qual foi o autor, Lohane, que a gente tomou como... Na verdade, o primeiro nome dele eu não sei pronunciar. Não sei se é UG, não sei, Hugges. Mas o sobrenome dele é Dione. E o livro foi A Pesquisação para o Desenvolvimento Local. Porque a gente já estava estudando ele no grupo de estudo, a gente já estava atenada sobre a escrita dele, então a gente utilizou ele na nossa pesquisa. Exatamente. Mas tem muitos outros autores que falam sobre isso. A gente tomou como base ele. Então chegou o momento, nosso tempinho está acabando. Eu acompanhei alguns comentários, né? A gente foi tentando responder, mas acho que chegou a hora da gente realmente se despedir. Agradecer, né, Lohane, a oportunidade da gente socializar nossa pesquisa, nosso projeto. Agradecer a vocês por terem acompanhado a nossa live, ter estado com a gente aqui durante essa 1 horinha. Lembra que os certificados das lives anteriores já estão disponíveis para baixar, tá certo, gente? A coordenadora Juliana pediu para eu avisar. E que ao final dessa live também vai ser disponibilizado aquele formulário para vocês preencherem e garantirem o certificado também da nossa live. Então, preenche lá direitinho com, né, tudo que a gente discutiu aqui e garanta também o certificado dessa nossa live. Tá? Agradecer, espero que essas discussões que Lohane trouxe tão bem, tem gente dizendo que você explicou muito bem, Lohane, a pesquisa. E eu estou bem feliz lendo os comentários aqui, estou realmente muito agradecida de, pelo menos de alguma forma, ter contribuído com essas lives. Uma iniciação muito boa, né? Uma iniciativa muito boa do curso, de promover esse contato, entre aspas, de professores e alunos com temas
que na rotina da faculdade a gente não tem muita oportunidade de ter esse conhecimento. Então, aproveitar esse momento que estamos em casa para discutir esses assuntos e eu estou feliz de alguma forma ter contribuído para essas lives. É verdade, eu também estou muito feliz. Então, obrigada, gente. Obrigada por terem estado aqui Muito com a obrigada, gente. Anne. Até a próxima. Sexta-feira tem